O Monjaro já era. Existe algo melhor no mercado. Se você busca emagrecer, com certeza você já ouviu falar nas canetas do emagrecimento. Inicialmente o Saxenda, depois o Ozempic, agora o Monjaro. Existe uma nova medicação que eu vou falar aqui no final do vídeo que superou e muito o Monjaro e que vai com certeza deixar para trás e não está tão longe de ser lançada, tá certo? Então vamos começar primeiro me apresentando. Meu nome é Dr. Vinícius Valência, sou médico pós-graduado em nutrologia pela USP. Faço vídeos aqui não porque eu tenho nada para vender, mas sim porque eu quero informar a população, expandir esse canal para que mais pessoas tenham informação de qualidade real sobre medicações, sobre o Monjaro, porque eu vejo que muitas pessoas falam por aí sem ter autoridade nenhuma no tema. E aqui no meu instituto, já atendi mais de 5.000 pacientes buscando emagrecimento, então com certeza posso te ajudar quando o tema é medicações para emagrecer. Então vamos começar com a linha do tempo. Inicialmente se lançou uma medicação chamada Saxenda, que foi a primeira grande canetinha aí que ajudou as pessoas a emagrecer, que foi mais disseminada. E o que é que essa medicação faz? Ela vai agir em um receptor que é chamado de GLP-1. Vai fazer um efeito que a gente chama na medicina de agonismo, ou seja, é como se ativasse esse receptor para liberar mais essa substância. E essa substância, o que é que ela vai fazer de efeito no seu corpo? Ela vai reduzir o seu apetite, ela vai tirar a sua vontade, muitas vezes até de comer doces. Ela vai, em muitos pacientes, diminuir a vontade até de beber álcool. Isso porque ela vai causar o que a gente chama de aumento da saciedade. O que vai significar esse aumento da saciedade? Que você vai comer muito menos do que você comia antes e você vai ter uma saciedade equivalente. Então, se você comparar um prato de um pedreiro, tá no meio de uma obra, por exemplo, que é um prato gigante, que aquele cara come ali 2, 3 pratos daquele, se você, por exemplo, pegasse o coitado do pedreiro e desse uma injeção dele de Saxenda, ele com certeza iria comer um prato ou menos de um prato e já estaria saciado. O grande problema do Saxenda, que por isso que caiu já em desuso faz tempo, é que o Saxenda tem aplicação diária. Então todos os dias o paciente tinha que fazer uma aplicação injetável, aqui geralmente na parte da barriga, porque tinha um efeito somente de 24 horas. E esse é um problema que muitas pessoas que não gostam de ficar se aplicando todo dia não tiveram uma boa adesão a essa medicação. E por isso que, depois de um tempo, existiu o lançamento de uma nova medicação, que foi a mais famosa até agora, que é o chamado Ozempic. E qual é a grande diferença do Ozempic para o Saxenda? É que o Ozempic ele tem uma tecnologia que esse GLP-1, esse que eu acabei de explicar, o hormônio, ele vai durar 7 dias no corpo. Então ele não vai durar somente um dia, como foi no Saxenda, mas vai ter uma meia-vida de 7 dias. Ou seja, isso permite que o paciente consiga aplicar essa medicação, olha que interessante, aplicar essa medicação uma só vez na semana. Então aquela ansiedade de ter que aplicar todo dia que o paciente tinha ali com o Saxenda, agora com o Ozempic não existe mais. E além disso, você tem um resultado superior, olha que interessante, tem que aplicar menos vezes e tem um resultado superior ao Saxenda. Então por isso que o Ozempic praticamente deixou aí o Saxenda para trás. É um pouco mais cara essa medicação, mas realmente traz mais resultados, até com menos colaterais inclusive do que o Saxenda, e tendo só uma aplicação por semana. E aí os estudos começaram a progredir cada vez mais e mais, né? E uma dúvida comum que o pessoal sempre fala, né, sobre o Saxenda, o Ozempic, como se essas medicações elas fossem somente para diabetes. Ah, os estudos são de diabetes, não dá para usar em obesidade. Falso, mentira. Isso é mito. Não acredite em gurus fitness falando isso por aí. Isso é mito. É para vender o programa de emagrecimento lá deles de dieta. A realidade é que essas medicações sim foram estudadas inicialmente para diabetes, mas posteriormente também foram estudadas para perda de peso. Porque o que aconteceu foi que a ideia inicial, sim, dos pesquisadores era estudar para diabetes, mas se observou como efeito colateral muito positivo que o paciente emagreceu bastante. Aí pensaram, vamos estudar então com o objetivo de ver quanto emagrece. E aí que surgiram essas canetas e que foram estudadas também para sobrepeso e obesidade. Não é só paciente obeso que pode usar também não, tá? Pessoas com sobrepeso que têm algumas outras condições também podem utilizar o Saxenda ou o Ozempic. E aí as pesquisas progrediram. Cada vez mais foi se levando em consideração que as pessoas tinham adesão a essas medicações, que as pessoas tinham resultado, e se lançou uma nova medicação recentemente chamada Monjaro. E o Monjaro ele tem algumas vantagens em relação ao Ozempic. As duas vantagens principais é que agora, diferente do Ozempic e do Saxenda, que só tem ação no GLP-1, no Monjaro você vai ter uma ação do GLP-1 e de outro receptor, que é um receptor chamado GIP. E essa ação dos dois receptores vai causar uma maior neutralidade em relação a efeitos colaterais. Então, o paciente que ele tem com o Ozempic, enjoo, que pode dar em alguns pacientes, enjoo, constipação, prisão de ventre, né? Ele pode dar náuseas também. Isso, com o Monjaro, é muito reduzido.
muito menor a chance de dar efeito colateral, justamente pelo maior equilíbrio desses dois receptores. E tendo menos efeitos colaterais, os pacientes aderem mais, porque alguns pacientes realmente incomoda bastante o fato de estar enjoado quando usa a medicação, ou o fato de não conseguir ir no banheiro como ia antes do uso da medicação. Esse aqui é o meu Instagram, ó, @Dr. Vinícius Valença. Se você conseguir me seguir, seria muito bom, porque nesse conteúdo aqui eu não tô tentando te vender nada, eu tô literalmente trazendo conteúdo aqui pra população, pra você ter uma melhor saúde. Então se você me seguir aqui e marcar esse vídeo, vai ajudar muito a crescer o canal. E uma outra grande vantagem do Mounjaro é que ele também gera uma perda de peso superior ao Ozempic. Diferente do Saxenda, que gerava uma perda de peso aí bem menor que o Ozempic, o Mounjaro gera essa perda de peso com menos efeito colateral do que o Ozempic e gerando mais resultado para o paciente. Então, quando eu comecei a utilizar aqui no meu instituto o Mounjaro, por exemplo, eu fiquei muito surpreso, porque os pacientes perdiam 2 kg por semana nas primeiras semanas, 2 até 3 kg em uma semana. E, obviamente, se for no começo do tratamento, nem tudo é gordura, às vezes é um pouco de água também, mas é um resultado que o paciente ficava muito animado. Porque, pensa bem, a pessoa que quer emagrecer há anos, tá tentando, se esforçando, seguindo dieta, e não consegue, quando ela usa uma medicação, por exemplo, que emagrece 10 quilos em um mês, é claro que isso aumenta a motivação. Quando ela vê as roupas cabendo de novo, quando ela vê que usava 42 e começa a usar 38, isso vai gerar uma motivação no paciente que vai fazer com que os pacientes tenham aquele efeito inicial de resultado rápido, que vai com certeza gerar com que esse paciente perca a quantidade de peso que esse paciente quer perder. Mas aí, é claro, tem várias outras medicações em desenvolvimento. Eu vou falar para você da mais nova medicação que está mais próxima de ser lançada, que é uma medicação que ela não age somente no receptor GLP-1, como o Ozempic e o Saxenda. Não age somente no receptor GLP-1 e no GIP, como o Mounjaro. Ela também age no terceiro receptor chamado glucagon. Olha que interessante. E o que é que isso causa na prática? Esse efeito de agonismo no receptor de glucagon, para não fazer muita ciência aqui, esse efeito vai fazer com que tenha também um aumento do gasto energético. Então é como se acelerasse um pouco o seu metabolismo também. Além do efeito de redução da fome, além do efeito de perder a vontade de comer doce, além do efeito de perder a vontade de beber álcool, que é uma coisa que também engorda, né? Você também vai ter um efeito de melhora do metabolismo. E o resultado foi fantástico. Foi um resultado comparável à cirurgia bariátrica. Olha que interessante. Ao invés de você fazer uma cirurgia, que a pessoa literalmente lhe corta no meio, faz uma adaptação do seu estômago para você absorver menos nutrientes e conseguir emagrecer dessa forma. Você tem uma medicação que basta você fazer uma pequena aplicação uma vez por semana, você vai ter um efeito similar, chegando aí a quase 30% de perda de peso. Então é a medicação que vai superar o Mounjaro muito em breve, vai deixar todas essas medicações para trás. E claro, assim que ela lançar, eu vou fazer um vídeo aqui para você no canal e já vou falar da próxima, porque tem várias outras medicações que estão em desenvolvimento. Tem medicações que também, além de causar perda de gordura, também causam aumento de massa magra, como por exemplo, Bimagrumab. Então tem outras medicações em estudo que vão ajudar você que quer emagrecer de forma mais rápida e com menos efeitos colaterais, tendo cada vez mais resultado. Se você curtiu esse vídeo, clique em se inscrever aqui. Não esquece de enviar para um amigo seu se você gostou do vídeo. Me seguir no Instagram aqui, @Dr. Vinícius Valença, se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo.